Módulo. Esse conceito tem um sinônimo que é valor absoluto. O que significa o módulo? Observando ali na reta, podemos ver alguns exemplos de módulo, mas conceitualmente, módulo é a distância de um número até o zero, considerando-se a reta numérica. Obviamente, essa distância não pode nunca ser um valor com sinal, um valor negativo, porque distância é a quantidade de metros, centímetros, etc., que nós temos de unidades, né, de medida de comprimento que nós temos do valor até a origem. Então, é um tamanho, é uma distância entre dois pontos, tá? Então, o módulo tem tudo a ver com o conceito de distância. Módulo, valor absoluto, é a distância de um ponto até a origem. Partindo assim do conceito de módulo e observando aquilo que vimos na reta numérica na apresentação anterior, nós podemos perceber que, seja o número positivo, no caso 1, ou o número negativo, no caso menos 1, a distância de cada um deles em relação a zero é a mesma, vale 1. Então, precisamos definir que o módulo de A, e isso é representado com duas barras, será o próprio valor A se o A for maior ou igual a zero, ou o contrário, o oposto do número A, se o A for menor ou igual a zero. Há muitas propriedades associadas a esse conceito módulo, mas a mais importante delas está aqui. E essa propriedade diz: raiz quadrada de x ao quadrado é x. Não, não é x, é o módulo de x, porque esse x pode ser positivo ou negativo, tá? Só vai ser o próprio x se esse x for maior ou igual a zero. Isso, inclusive, é cobrado em questões de vestibular, e nós precisamos estar atentos a esses detalhes, tá? Exemplos, sempre pensando que o módulo é a distância do número até a origem, tá? Temos exemplos, inclusive, aqui com relação à propriedade mencionada, tá? E depois que considerar que nem sempre dentro do módulo vai estar um número exato, preciso. Muitas vezes estará uma expressão que o representa. Então, como é que eu vou calcular o módulo de uma expressão que esteja dentro, né, dessas barras ali, sendo solicitado para eu dar o módulo? Então, este valor, 3 menos x, se for positivo, terá como módulo o próprio número 3 menos x. Tá? Então, pense, se eu estou impondo a condição que isso é maior ou igual a zero, chegaremos a uma inequação que me dará a seguinte situação. Este valor vai ser 3 menos x se o x for menor ou igual a 3, porque aí substituindo vai dar um número positivo maior ou igual a zero. Já, se esse número que está ali dentro do módulo for um número negativo, eu tenho que pegar o oposto dele, de acordo com a definição. O oposto de 3 menos x é o x menos 3. Né? Isso pensando que esse valor ali é negativo. Novamente, uma inequação que, devidamente resolvida, me faz saber que, para que isso aconteça, o x tem que ser maior do que 3. Então, essa breve revisão sobre módulo tem por objetivo embasar o nosso estudo de funções, que agora é sobre função modular. Então, o que vai ser a função modular f de x igual a módulo de x? Ora, de acordo com a definição, teremos o próprio valor que está ali dentro, no caso x, se ele for maior ou igual a zero, ou f de x igual a menos x, o valor que está ali dentro com sinal trocado, se o x for menor que zero. Tá? Então, essa é a definição. Tá? Sempre podemos colocar f de x ou y de x. O que significa isso em termos de gráfico? Então, vejamos. Tá? Se eu tiver uma função, né, modular, que a gente chama, uma função que é o módulo de x, ela funciona como se nós tivéssemos uma função que era antes uma linha reta,
né? Desde o infinito, desde menos infinito até mais infinito, ou vice-versa. E esta função agora não pode mais ter valores negativos. Então, isso significa que aquela parte que antes ficava abaixo do eixo x, agora passa a ter uma, digamos assim, imagem, né? Um rebatimento em relação ao eixo x, fazendo com que esses valores se tornem positivos. Então, a função modular normalmente vai ter esse aspecto, vai estar acima do eixo x, tá? Com uma parte de uma reta decrescendo e outra parte crescendo. Então, é como se fossem duas funções, dois pedaços de função aqui, uma crescente e outra decrescente. Tá? Nem sempre ela vai partir aqui da origem. Essa daqui está partindo da origem porque estamos pensando simplesmente no módulo de x, mas sabemos que o valor aqui dentro do módulo pode ser outro. Como acabamos de comentar, né? A função modular, ela fica praticamente acima do eixo x. Não sempre, já vamos ver por quê. E nessa questão de ficar acima do eixo x, você deverá recorrer à função f de x que está aqui dentro, no caso, x menos 3. Então, faríamos o gráfico da função aqui, ó, tá? Ela seria uma reta aqui, ó, subindo, 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 crescente. Porém, esta parte aqui, abaixo do eixo x, não pode existir. Então, nós fazemos um rebatimento e todos os valores que ficaram aqui para baixo, que correspondiam a valores de y negativo, agora corresponderão a valores de y positivo. No caso, 2, que correspondia a menos 1, agora vai corresponder a 1. O 0, que corresponderia a menos 3, agora vai corresponder a 3. O comentário feito um pouco atrás aqui, e que agora torna-se uma pergunta, sobre a questão do gráfico estar somente na parte superior do plano cartesiano ou não. Tá? Então, a resposta é não e depende do quê? Bem, vejamos nesse gráfico aqui, né, de definição, módulo de x mais 1 mais 2. Então, primeiro, existe um valor aqui dentro do módulo que vai somar ou subtrair. Pode ser mais 1, como poderia ser menos 1. E, além disso, podem existir valores fora aqui, somando ou subtraindo. Então, esse valor de K que está aqui dentro faz com que o gráfico, que normalmente tem esse formato de V, fique mais para a esquerda ou para a direita, dependendo se eu estou somando ou subtraindo. E o valor do M aqui fora fará com que esse V, que antes partia aqui do eixo X, como vimos no exemplo inicial, agora fique deslocado aqui para cima, partindo desse ponto menos 1, 2, por exemplo. Já, se fosse um valor que estivesse sendo subtraído aqui, né, diminuindo, este mesmo gráfico, que antes partia aqui do eixo X, formando um V, agora vai descer, e dessa forma haverá uma parte do gráfico que vai ficar aqui embaixo do eixo X. Então, não é verdade que sempre o gráfico estará na parte superior. Pode sim ter parte dele na parte de baixo, abaixo do eixo X, ou na parte inferior em relação ao eixo X. Outro questionamento que ocorre é, a função que aparece dentro do módulo, ali na função modular, é sempre uma função do primeiro grau? Não, ela pode ser do segundo grau ou qualquer outra. Vejamos então um exemplo com a função do segundo grau. Então, veja, esta função, todos nós sabemos, trata-se de uma parábola, e esta parábola aqui no nosso gráfico está nessa linha curva aqui, ó, destacada em vermelho, embaixo, em parte dessa linha azul. E a linha azul, que é? A linha azul é a função modular propriamente dita, que em parte coincide com a função f de x, igual a x ao quadrado menos 4, mas nesta parte onde as imagens eram negativas, ela é rebatida e temos uma linha curva praticamente idêntica a essa, só que com os valores positivos, e por isso que não é idêntica, né? Então, novamente, o eixo x funciona como um espelho, ou como um eixo de rebatimento, de tal forma que tudo que estava aqui com imagem negativa abaixo do eixo x, agora passa a estar aqui
na parte positiva acima do eixo x. Como comentamos inicialmente, né, as propriedades dos módulos são diversas, né? Vimos uma inicialmente lá e agora pretendemos ver outras aqui. Por exemplo, o módulo de x vai sempre ser um valor maior ou igual a zero, e isso é em decorrência da definição. Também, o módulo de x é a mesma coisa que o módulo do oposto de x, né? Porque justamente trocamos o sinal ali para dar o resultado. Outra propriedade é esta nova, mas que também não traz grandes novidades. Ora, se eu for calcular o módulo de um número que está ao quadrado, isso é a mesma coisa que eu calcular o quadrado desse módulo, porque esse módulo vai ser um valor positivo, vai dar o valor x ao quadrado normalmente e positivo. Isso também vale para potências pares, né? No caso, 4, 6, 8, sempre vai dar a mesma coisa. Para dois valores x e y, se eu tiver o produto deles dentro do módulo, isso será a mesma coisa que o produto dos módulos. Por quê? Eu sei que se eu calcular separadamente o módulo de cada um e depois multiplicar, isso será a mesma coisa que o módulo do produto, uma vez que vai trocar o sinal de qualquer jeito, se isto for necessário. E vale também para o quociente. De igual forma, né, lá nas expressões algébricas, a gente sabia que aquilo que valia para produto e quociente nem sempre valia para soma e subtração. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu tiver um módulo de x mais y, isso não vai ser igual ao módulo de x mais o módulo de y. Mas aqui a realidade é, isso vai ser menor ou igual a esse valor, sempre pensando por conta dos valores negativos. Por fim, se eu tiver dois módulos iguais, com números teoricamente diferentes ou expressões algébricas diferentes, saberemos que o conteúdo desses dois módulos tem que ser idêntico, ou no máximo um ser o oposto do outro. Aí o resultado seguramente será o mesmo. Temos a propriedade já vista lá inicialmente, que é a raiz quadrada de x ao quadrado igual ao módulo de x, e o comentário também já feito de que tudo isso parece assim um tanto quanto óbvio, né? E talvez você pudesse pensar, mas é desnecessário saber tudo isso, ou pelo menos a maior parte desses conhecimentos. Não. Essas propriedades, quando você não tiver apenas um número x dentro do módulo, mas uma expressão algébrica toda, e tiver que dar conta de resolver isso em situações de equações ou inequações modulares, fará muita diferença com certeza.